a determinação do Ministério da Saúde para todos os hospitais do país é o seguinte: se eu chegar lá com tosse seca, falta de ar, uma febre baixa, sei lá, coriza, etc e tal, se eu chegar lá com todos os sintomas do coronavírus, que também lembram um sintoma de uma gripe, e se eu não estiver morrendo, a orientação do Ministério da Saúde para todos os hospitais, pode ser posto de saúde, público, pode ser hospital particular, rico, pobre, etc e tal, toma aqui essa máscara, vai para casa fazer quarentena, fica 14 dias dentro de casa. Não sabe se é coronavírus, sabe se não sabe se a pessoa já passou por um monte de gente ou não passou, etc e tal. Essa é a determinação do Ministério da Saúde. Eu conversei com uma pessoa que trabalha no hospital, inclusive, que me falou isso. Essa é o procedimento. É como se fosse assim, tá lá, é a norma, né? Então não dá para saber. Pode ser que tenha muito mais casos do que isso e provavelmente tem mesmo, né? Então eu já aproveito e já jogo aí para as companheiras para comentarem um pouco sobre esses novos casos aí e o que elas acham desses fatos, né? Então, né, eu acho que é importante a gente comentar, né, que a gente já vinha falando, que em todos os países onde eles estão com a política de não fazer testes, a gente pode considerar que os números eles são minorados, né? Porque finalmente você só consegue ver quantas pessoas estão com coronavírus depois de fazer um teste. Então, e no Brasil essa política é ainda mais alarmante, como o Henrique falou aqui. A pessoa ela só consegue fazer o teste muitas vezes, né? A gente viu as notícias que só depois de morta elas foram testadas para ver se elas tinham morrido mesmo de coronavírus. Então, finalmente, a gente deve esperar e ter certeza disso, que a gente tem muito mais casos de coronavírus do que é citado aí na imprensa, né? Lá, uma notícia que, por exemplo, só no hospital de Belo Horizonte, no hospital do Exército lá, a gente tinha mais 76 casos só lá suspeitos de coronavírus. Quer dizer, se num hospital só, em uma capital, a gente tem 76 casos, imagina só no Brasil inteiro se não passa aí dos 2.000 e poucos casos, né? Então a gente precisa considerar isso daí também na questão das mortes, porque se as pessoas elas não são tratadas e tudo mais, naturalmente se elas morrerem, elas vão morrer por outras coisas, sei lá, vão ser consideradas que morreram por falta de ar e coisa do tipo, não por coronavírus. Isso daí mostra, na verdade, a política que o governo está tomando, né? Se não vai ter o teste, então você também não tem o direito aí a nenhum tipo de tratamento do coronavírus. Finalmente, você só é testado quando você está quase morrendo, você está com sintomas mais graves da doença, e o prazo do teste que a gente tem no Brasil são 7 dias. Quer dizer, é o tempo em que a doença ela já está num estado muito elevado, então se você não tiver cuidados, inclusive de entubamento para respiração e tudo mais, você pode realmente vir a óbito, né? E também lembrar que nos presídios eles não vão contabilizar, né, tanto de presos que estão e vão ser contaminados. E com certeza não tem nenhum planejamento aí para atender a rede de presídios, né, ter um atendimento médico. Então, o que está em curso aí no país é, de fato, um genocídio, né? E aí, com a declaração do Bolsonaro, que está muito mais preocupado com os danos nos lucros das empresas, ele tem até aí, diferente da nossa campanha em relação à quarentena, ele quer, de fato, que todo mundo volte
as ruas como se nada estivesse acontecendo, como se a gente não tivesse sob uma pandemia, e sem tomar nenhuma medida que vai evitar os danos. Tipo, tá tudo bem, vamos aí voltar à vida normal, mas só vai sair de casa quem fizer o teste e ficar garantido que não está com coronavírus. Quem tiver, continua em casa. É assim, totalmente irresponsável. E já tem aí casos até de médicos e tal que estão declarando que o governo proibiu fazer os testes. Então, claramente, aí, esses testes confirmados foram talvez os primeiros, quem conseguiu pagar e tal, que aí agora está vindo os resultados e entra no número oficial. Mas, de fato, tem pessoas aí morrendo com suspeita de coronavírus, mas sendo encaixada em outros tipos de morte. Bom, eu queria também dar a notícia de ontem, né, que também é uma coisa que contraria um pouco o discurso do Bolsonaro sobre o músico que morreu lá no Rio de Janeiro com o coronavírus. Ele tinha 26 anos e, segundo a mãe dele, inclusive, que denunciou aí que a morte dele foi por falta do diagnóstico, né? Eles fizeram exatamente esse procedimento que a gente falou aqui, ele foi até o hospital mandou ele de volta para casa, ele ficou tomando analgésico, voltou de novo para o hospital, já com uma situação muito mais precária, etc e tal, internaram, entubaram, o rapaz não resistiu e faleceu. E a mãe denuncia que se tivesse o diagnóstico a tempo, podia ter sido feito um tratamento adequado, né? E isso daí mostra, bom, o rapaz tinha 26 anos e, segundo a mãe, ele não tinha problema de saúde, nada, pelo menos nada que eles soubessem, né? Então, quer dizer, isso daí mostra também que não é assim, que é uma gripezinha, tá tudo bem, vamos lá. Se o cara for jovem, ele tá seguro, vai só ir para casa e ficar esperando a doença passar. Não é assim que funciona, lógico, né? Então, é importante falar que tem gente falando que os jovens têm coronavírus, não vão ter problemas e tudo mais. Mas nos Estados Unidos, o maior número de pessoas acamadas pela doença é de jovens. Exatamente por conta disso, porque o jovem vai lá e pega a doença, por conta dessa coisa que eles falam que o jovem não vai dar nada, uma gripezinha, eles não cuidam, não fazem um tratamento adequado, vão lá e, na verdade, acaba tendo complicações com a própria doença, né? Então, não é uma gripezinha, não é nada desse tipo que a gente possa simplesmente negligenciar, né? Os jovens, pessoas de meia idade, não só velhos, e pessoas com doenças crônicas que podem, inclusive, morrer aí pela doença, como a gente citou aqui, né? Isso vai em contramão, inclusive, ao discurso do Bolsonaro, né? Falando que, se criança não pega a doença, por que a gente vai parar as escolas, né? Nossa, que coisa, né? As escolas agora vivem por si só, as crianças são autodependentes. É uma auto-organização das crianças nas escolas, né? Elas não têm contato com nenhuma pessoa mais velha, também é uma loucura. Bom, e aí as pessoas mais jovens estão, de fato, morrendo por negligência do sistema de saúde, porque mesmo as pessoas mais velhas, com assistências, com tratamento e tal, elas resistem menos ao vírus e tem tendência aí de gerar complicações. Mas os jovens estão morrendo porque os Estados Unidos não é exemplo de sistema de saúde. Nem de longe. Então, um jovem que pega a doença, que com bom tratamento, um acompanhamento aí do remédio e tal, um acompanhamento dos sintomas, poderia ser recuperado, mas como não tem isso, até os jovens aí estão em risco de ter complicações com o coronavírus e chegar a morrer como um músico lá no Rio de Janeiro. Eu, inclusive, queria, já que foi falado aí só uma notícia também rápida que eu li ontem, né?
por conta justamente dessa situação do sistema de saúde norte-americano, a OMS já considera que os Estados Unidos pode ser o novo epicentro da crise, pelo total colapso lá, né? Porque eles também não têm, nesse sentido, até em algum sentido, eles são um país rico, né? Mas em até certo sentido o Brasil está até melhor que eles, pelo menos no sentido da saúde pública, né? Porque lá eles não têm nenhuma mesmo. Mas, lógico, por ser um país mais rico, eles têm melhores condições de lidar com o problema, muito mais do que o Brasil. E lá está se tornando o novo epicentro da pandemia. Quer dizer, isso daqui vai se espalhar ainda por muito tempo. Fala aí, João. Não, algumas coisas, né? Em primeiro lugar, eu acho muito importante a denúncia que os companheiros aqui no programa têm feito sobre o problema do... Como é que é? Sobre o problema dos dados. Eu mesmo queria dar uma contribuição estatística aí. Uma funerária em Minas Gerais, se não me engano em Belo Horizonte, recebeu 32 cadáveres em 72 horas, todos eles com algum tipo de insuficiência respiratória. Depois falaram que era fake news. Aí, não, tá no G1. Aí eles... Agora já tá no G1 já? Tá no G1. Quer dizer, eram 32 cadáveres mesmo. Ninguém sabe se é coronavírus. O fato é que o pessoal tá morto e eles estão mortos com doenças, por exemplo, não sei... Eu acho engraçado, né? Insuficiência respiratória aguda, pneumonia crônica, pneumonia aspirativa e todos entre 50 e 90 anos. Sim, se não for coronavírus, meu nome não é João. Decidiram morrer. A gente é obrigado a acreditar aqui, e o governo Zema, que é um governo fascista, até quer que o povo acredite nisso, que, na verdade, Minas Gerais não tem nenhuma morte, é o que diz o relatório, mas a funerária falou que dobrou o fluxo dela. Por algum motivo, todas essas pessoas decidiram, entre aspas, morrer com sintomas do coronavírus ao mesmo tempo. Exatamente. Não, ridículo. Em 3 dias, dá um cadáver a cada 2 horas, quase. É absurdo. Isso aí foi na região Nova Gameleira, na região oeste de Belo Horizonte, diz o G1. Eles estão num processo que eu diria que é criminoso por 2 motivos. Primeiro, assim, você comentou o sistema de saúde norte-americano. Ele é um lixo, todo mundo sabe, mas tem uma diferença com o sistema de saúde brasileiro. Apesar de não ter sistema de saúde centralizado e não ter saúde gratuita, o sistema de saúde americano é muito melhor do que o brasileiro. Mais leitos, mais equipamento, mais dinheiro. Por exemplo, os americanos, principalmente o governador Andrew Cuomo, de Nova York, transformaram 2 fábricas em fábricas de respiradores e estão produzindo respiradores para a rede privada de saúde norte-americana para atender os doentes. Não é o melhor método de fazer a coisa, principalmente com o método de distribuição de dinheiro para os capitalistas. Mas o fato é que eles têm recursos. Que eles vão ter respiradores, aqui a gente não vai ter nem privado, nem público. Eles têm mais leitos de UTI que a gente, proporcionalmente. O sistema americano é melhor. Não porque é um sistema pensado de uma forma melhor, mas porque a abundância de dinheiro nos Estados Unidos é tão grande que você consegue efetivamente construir um sistema de saúde privado melhor do que o nosso público, porque eles têm muito dinheiro. Agora, se eles investissem em um sistema de saúde público, eles teriam um sistema de saúde classe A. Muito bom. A Itália, por exemplo, todo mundo fala que o sistema de saúde é ruim, que tem muito velho, etc. Notícia para todos. O sistema de saúde deles é bem melhor do que o brasileiro. Não é porque o SUS foi mal concebido nem nada, é porque falta dinheiro mesmo. Por exemplo, no Brasil, 60% das cidades não tem respirador nenhum. Então, no Amazonas, por exemplo, onde acabou de morrer uma pessoa em Manaus, saibam, tem algumas cidades que a pessoa precisa andar 800 quilômetros para conseguir ser atendido numa UTI. Bem, eu não preciso falar como é que vai dar, onde é que isso daí vai terminar. Outro dado importante. Melhor morrer em casa, né? Fizeram um dado sobre a disparidade da taxa de mortalidade da Itália com a da Alemanha. E tem 2 principais probabilidades para isso. Ninguém sabe, não dá para saber exatamente por quê. Os médicos e cientistas levantam 2 hipóteses. Que são complementares, pode ser as 2 coisas. E mais importante, o sistema de saúde alemão é muito superior ao sistema de saúde italiano, que por sua vez é muito superior ao nosso. Então, ele não foi sobrecarregado pela epidemia ainda. Ou seja, quem está doente em estado grave recebe tratamento. Isso é uma coisa que é importante. Na Itália já não é assim. Está em estado grave, tem pouca chance de sobrevivência, não recebe tratamento porque eles estão
priorizando os casos que têm mais chances. Que eu entendo, numa situação de guerra, é uma obrigação do médico, se tem que fazer uma escolha, escolhe aquele que tem mais chance de sobreviver, mas é uma escolha cruel. Fato é que não precisava chegar nesse ponto. Não, principalmente a Itália. Não. Eles estão desesperados ali e precisariam ter ações enérgicas do ponto de vista do sistema de saúde para salvar vidas. Estão morrendo ali não por coronavírus, estão morrendo por erro político. Mas tem uma segunda coisa que faz a taxa de mortalidade da Alemanha baixar para menos de 1%. Na Alemanha não se testa só quem está internado. Testar, testar e testar, né? É o método dos alemães. Por quê? Porque lá os estatísticos têm claro. Se você testa todo mundo e o número de pessoas confirmadas doentes aumenta, diminui a taxa de mortalidade. Porque várias dessas pessoas serão casos leves, vão receber tratamento leve, com velocidade, vão se recuperar. Vão se isolar também. Vão se isolar e o pânico diminui. Porque na Itália, a impressão que dá é que o mundo vai acabar, porque está morrendo 10% dos diagnosticados. Só que o problema é que quase ninguém é diagnosticado. E com esse método, cria pânico mesmo. Porque uma chance de 1 em 10 de você morrer, deixa o pessoal com medo. A chance de 1 em 100, no entanto, tudo bem, ninguém vai arriscar a vida na chance de 1 em 100, mas dá uma certa tranquilidade. O que os governadores e o governo Bolsonaro estão fazendo no Brasil é receita italiana. Não testa ninguém. Estão testando só gente internada, quer dizer, tem 2.000 pessoas que estão em estado de internação aí. Isso daí, eu não preciso escrever para vocês sabem, vai gerar uma mortandade ridícula, porque o sistema de saúde é horrível, e ainda por cima vai criar uma taxa de mortalidade alta, que vai assustar a população, ou seja, a atividade criminosa. Essa é simplesmente criminoso.